Agora eu vou apresentar o meu projeto, um tema de comportamento geomecânico do aterro sanitário de Brasília, com base em instrumentações. Meu nome é Thiago e eu desenvolvi esse projeto junto ao meu orientador, o Rafael, com parceria com a DASA. Então, vamos passar? Agora, em relação, começando falando um pouco da introdução, e com o conhecimento que nós temos hoje em dia, foi possível definir um comportamento geotécnico dos massivos de resíduos sólidos urbanos mais apurado. E com isso, né, a gente conseguiu definir os melhores parâmetros a serem empregados nas análises de aterro. Só que, no geral, as propriedades mecânicas desses resíduos de aterro, eles são adotados e são empregados nos métodos convencionais de laboratório desenvolvidos para solo, o que não é tão certo assim, já que é uma grande dificuldade para compreender como funciona uma massa de RSU, principalmente pela questão de degradação ao longo do tempo. A nossa metodologia foi dividida em 4 partes. A primeira foi o levantamento das seções de estudo, a segunda foi a análise dos dados de monitoramento fornecidos pela DASA, a terceira foi a análise de estabilidade e, por último, que eu vou mostrar, a elaboração de uma carta de risco. Então, aqui eu apresento para vocês uma vista plana altimétrica do aterro sanitário de Brasília, com as nossas 3 seções de estudo, CC', DD' e EE'. Para começar falando dos resultados das discussões, nós trouxemos a piezometria. Nós escolhemos 6 melhores piezômetros com os dados mais consistentes, sem erro de leitura e sem extravasamento. Com isso, com os valores de profundidade e com os dados fornecidos pelos relatórios de monitoramento do aterro, nós conseguimos calcular a poropressão que foi utilizada para fazer a seguinte comparação. Nela, nós pegamos e comparamos com a precipitação diária. Foi aqui que a gente percebeu que não houve uma relação entre chuva e nível piezométrico no aterro sanitário de Brasília. Entretanto, alguns pontos nos intrigaram, como esse daqui, em abril de 2019, onde foi possível achar um RU de 0,95 próximo à unidade e que, de acordo com a bibliografia, isso significa que ele podia estar na iminência de rompimento. Nesse caso, ele não rompeu, mas infelizmente a gente consegue ver que ocorreu um extravasamento de chorume pela face da seção CC'. Em resultado ao estudo de estabilidade, nós dividimos em 2 hipóteses. A primeira delas é que as seções C', e E' se encontravam com um fator de segurança baixo no período em que a piezometria acusou parâmetros de poropressão da ordem de 0,9. A segunda hipótese, ela é que, considerando que o ângulo de atrito pode variar de 25 a 35 graus de acordo com a bibliografia, pesquisou-se que a coesão para um fator de segurança igual a 1,1 e parâmetros de poropressão variando entre 0,85 e 0,95. Então, esses resultados do estudo de estabilidade, eles foram sintetizados por meio de plotagem gráfica, conforme a gente apresenta aqui. Lá, a gente conseguiu observar que o ângulo de atrito é menos importante que a coesão para a estabilidade de um talude, pois para uma variação de 10 graus, foi necessária apenas uma diferença de ordem de 4 kPa. Então, para obter esse mesmo fator de segurança. Aqui a gente consegue observar as 6 análises da seção E', e aqui, mais 6 análises da seção CC'. Com isso, a gente elaborou uma carta de risco para uma seção que a gente considerou sendo a mais crítica, que foi a CC'. Nela, foram adotados valores fixos de ângulo de atrito de 25 graus e coesão de 12,5 kPa, que foram simulados para cada RU representado aqui, 0,5 até 0,8. Esses valores de parâmetros de resistência, eles são conservadores, visto que o parâmetro de poropressão superior a 0,8 já ocorreu na seção CC', que foi a imagem que eu mostrei, e ela não rompeu. Então, aqui está a análise para 0,8 e aqui para 0,5. Então, o que nós percebemos foi que valores correspondentes e RU menor que 0,6, eles não dão uma condição estável, que é essa parte verde da carta de risco. O segundo é o nível de alerta, que são valores de RU entre 0,6 e 0,68, e em um caso mais urgente são os casos de risco de movimentação, que é um RU maior ou igual a 0,68, que é essa parte vermelha da nossa carta. Como conclusão, a primeira coisa que a gente vê é que não há relação entre alguns parâmetros, precipitação, piezometria e deslocamentos. O segundo ponto foi o de chuva e deslocamentos. A gente viu que não existe uma relação direta entre chuva e deslocamentos no USB. Além do mais, em terceiro, a gente viu a importância da coesão na condição de estabilidade. E, por último, o nosso quarto ponto foi em questão da carta de risco que eu falei anteriormente, das 3 condições que nós adotamos. Muito obrigado.